Acabou de terminar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, torcedor vascaíno. Enfim, acabou. E olha, uma rodada quase perfeita para o torcedor vascaíno. Quase, por pouco. Só faltou, de fato, a vitória do Vasco da Gama. Mas os outros resultados que aconteceram não foram de todo ruim. Os resultados da noite de ontem, quarta-feira, foram perfeitos, especiais, indescritíveis. Porém, os resultados desta noite de quinta-feira não foram o que o torcedor vascaíno esperaria com relação a resultados bons para o Vasco da Gama dentro da tabela. Entraram em campo nessa noite de hoje Goiás e Grêmio, Red Bull Bragantino e Fortaleza e Cruzeiro e Atlético Paranaense. Para muitos, o Cruzeiro sairia com uma vitória hoje dentro do Mineirão, porém não saiu. Para muitos, o Bragantino iria sair de uma vitória hoje em Bragança Paulista, mas não saiu. Teve equipe que hoje se livrou matematicamente do rebaixamento e é -1 na briga. Porém, teve equipe que hoje também com uma derrota foi confirmado o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e agora resta apenas uma vaga para 4, 5 times em disputa para não cair. O certo é, torcedor vascaíno, a briga vai ficar até o final do Brasileirão. A reta final de Campeonato Brasileiro vai pegar fogo e a gente vai falar aqui agora, neste Boa Noite Gigante, no último vídeo desta quinta-feira, aos 45 minutos do segundo tempo, antes de meia-noite, para deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E olha, você que está aqui agora, já te adianto, volta no Acorda Vascão amanhã. Daqui a 7 horas a gente já está aqui novamente com mais um vídeo cheio de informações. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes o dia. Com a Acorda Vascão às 7, Fala Gigante por volta de 2 e o Boa Noite Gigante por volta das 7, 7h30 da noite. Porém, como nesse momento estamos diante de uma rodada de Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu ontem, novamente repetimos esse feito hoje e gravamos o vídeo apenas após o término de todas as partidas dessa quinta-feira. É claro, então, se inscreva no canal, além disso deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois foi uma 36ª rodada de altos e baixos. Uma 36ª rodada que se alternou em vários momentos no meio da torcida vascaína. Momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de decepção, momentos de alegria. E começou essa 36ª rodada com a partida do Vasco da Gama nesta última terça-feira. Diante de um Corinthians, dentro da sua casa, em São Januário, para mais de 20 mil pessoas, o Vasco enfrentou uma equipe que, caso conquistasse a vitória na terça-feira, o Vasco da Gama, é claro, diante dos resultados dessa rodada, o Vasco iria terminar essa 36ª rodada de Campeonato Brasileiro na 14ª colocação. Ou seja, o Vasco da Gama iria terminar esta rodada dentro da zona de classificação da Copa Conmebol Sul-Americana e a 4 pontos à frente do Bahia, que hoje é a primeira equipe dentro do Z4. O Vasco iria terminar essa rodada numa zona super de conforto, mas não aconteceu. A abertura da rodada, com o Vasco Corinthians, o Vasco perdeu, foi derrotado. A partir dali, o pensamento, a imagem do torcedor vascaíno com relação ao restante da temporada era: acabou, Vasco será rebaixado, não há mais chances, não tem mais como. Jogaremos a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, mas como eu falei, a 36ª rodada foi feita de altos e baixos. E o Vasco, rebaixado na terça, voltou a viver na quarta. Essa é a grande realidade. O Vasco voltou à vida na quarta-feira. Se conseguíssemos pensar em uma imagem, o Vasco na terça-feira foi colocado dentro de um caixão. Na quarta-feira de manhã foi feito velório. E na quarta-feira à noite o defunto ressuscitou. O Vasco da Gama na quarta-feira à noite ressuscitou com os resultados. Houve, na noite de ontem, partidas importantes para a parte de baixo da tabela. Santos e Fluminense se enfrentaram, São Paulo e Bahia se enfrentaram e também Internacional e Cuiabá se enfrentaram. Jogos que definiriam essa zona da parte de baixo. Caso o Bahia vencesse o Santos, o Vasco iria terminar essa rodada dentro da zona do rebaixamento a 2 pontos de distância para o Bahia, sendo que o Bahia enfrentará na próxima rodada o América Mineiro e fechará em casa contra o Atlético. E o Vasco, ao contrário disso, enfrentará na próxima rodada o Grêmio em Porto Alegre, né, no Sul, e fecha contra o Red Bull Bragantino no Rio. Jogos dificílimos para o Vasco da Gama. Um Santos que jogava dentro de casa contra um Fluminense que não disputa mais nada no Brasileiro. Dito também o Bahia, que jogava dentro da sua casa, dentro da Arena Fonte Nova, diante de um São Paulo que nunca, em um ano, havia vencido fora de casa, longe de São Paulo.
e um milagre aconteceu. O defunto não ressuscitou apenas. Foi um milagre. Um grande milagre. Santos perdeu em casa para o Fluminense pelo placar de 3-0 após 8 jogos de invencibilidade. E o Bahia perdeu para o São Paulo de uma maneira aqui que eu não consigo descrever, aos 52 minutos com o gol de Caio Paulista. A partir dali o torcedor vascaíno já estava tranquilo. Eu disse, acordei nesta quinta-feira leve, solto. Um peso que eu acordei na quarta de 1 tonelada foi embora. Acordei solto na quinta-feira. E hoje tivemos mais algumas partidas da rodada. Entraram em campo hoje Grêmio e Goiás às 7, Cruzeiro e Atlético às 8 e Red Bull Bragantino e Fortaleza às 8h30. Quais eram os resultados bons para o Vasco da Gama diante desse cenário? Automaticamente, uma vitória do Grêmio para rebaixar o Goiás, uma vitória do Atlético e uma derrota do Cruzeiro para travar o Cruzeiro na parte de baixo e uma vitória do Red Bull Bragantino. Racionalmente, o que nós imaginaríamos? O Grêmio vai vencer sem dificuldade, o Cruzeiro vai vencer jogando em casa ao lado do seu torcedor. O Red Bull Bragantino, sexto colocado do Campeonato Brasileiro, vai passar o carro no Fortaleza, que está a 10 jogos sem vencer. Ou aliás, estava. Porque nada do que foi imaginado aconteceu. O Grêmio venceu, mas teve dificuldade. O Grêmio sofreu para vencer a equipe do Goiás hoje dentro da arena do Grêmio. O Goiás começou abrindo o placar com um gol marcado logo no início, 1-0 aos 28 minutos da primeira etapa. E um lance em que o Goiás quase converteu, iria fazer 2-0. O Grêmio teve um goleiro que fez um milagre. O goleiro do Grêmio defendeu uma bola impossível. No contra-ataque, o Ferreirinha marcava o gol do empate a favor do Grêmio. E aos 56 minutos o Grêmio virava o jogo. A partida foi igual. O Goiás chegou 14 vezes ao gol do Grêmio. O Grêmio 13 ao gol do Goiás. O Goiás teve 49% da posse. O Grêmio 51%. Alô, Vasco. Dá pra ganhar do Grêmio domingo na arena. Por que não? O Grêmio venceu a vitória, rebaixa o Goiás da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora teremos, e não sei por que até agora eu não cheguei ao lado, chego apenas agora. A tabela tá aqui a vocês. Agora temos América, Coritiba e Goiás. 3 rebaixados e apenas uma vaga. E para essa vaga, apenas alguns clubes na disputa. Porque o Cruzeiro entrou em campo. Uma vitória, não matematicamente, mas virtualmente colocaria o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. A vitória acabou não acontecendo para o clube de Minas Gerais, porém apenas um empate. O Cruzeiro nesse momento segue na 15ª colocação, ou aliás, 14ª colocação do Brasileiro, 4 pontos à frente do Bahia, tendo apenas 6 em disputa. O Cruzeiro está numa situação muito confortável, enquanto está a 3 pontos à frente do Vasco. O Cruzeiro é o último ali da zona de classificação para a Sul-Americana. Quem ainda sonha com a possibilidade de jogar uma competição internacional em 2024 é para ficar de olho no Cruzeiro. O Cruzeiro começou perdendo, perdeu um pênalti inclusive, e logo após, por volta ali dos 80 minutos, 35, 40, o Cruzeiro chegou ao gol do empate com o Matheus Pereira. Mas também entrou em campo hoje o Fortaleza. E o Fortaleza, se vencesse, estaria livre do rebaixamento, porque chegaria a 48, o Bahia tem 41, teremos mais apenas 6 pontos em disputa, ou seja, o Bahia não chega mais ao Fortaleza. E o Fortaleza, após 10 jogos sem vencer, vence o Red Bull Bragantino dentro em Bragança Paulista, dentro do estádio Nabi Abichedid. Ou seja, torcedor, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, nesse dado momento temos América, Coritiba e Goiás já rebaixados. E temos uma briga que fica entre Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro. São esses 4 clubes que matematicamente, o Corinthians para mim não cai, o empate já livra o Corinthians nos próximos 2 jogos. São esses 4 clubes, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro, que irão disputar até o final, pelas 2 próximas rodadas, para não cair a segunda divisão. Os 4 clubes que sempre tiveram ali, inclusive, peleando, brigando pela permanência, na reta final do Brasileiro, voltam à mesma situação. O Vasco, que passou todo o Brasileirão ali, na zona, saiu na reta final. E o que a gente torce nesse momento é para que não retorne. E pode sim ser definida essa reta final agora, nesse final de semana. O que precisará acontecer para o Vasco se livrar de um rebaixamento já nesse próximo domingo. Olha a tabela, torcedor vascaíno. A situação foi ótima dessa 36ª rodada. Foi quase perfeita. Só não foi perfeita porque o Vasco não venceu e o Cruzeiro também acabou não conquistando... Aliás, o Cruzeiro acabou conquistando um ponto, Não foi derrotado. Se o Cruzeiro tivesse sido derrotado e o Vasco vencesse, meus amigos,
esquece, aí seria a rodada perfeita. O Vasco estaria ali na 13ª colocação, pois ia a 45 pontos, o Corinthians estaria com 45, mas o Vasco pelo número de vitórias iria ultrapassar o Corinthians, a tabela iria ser completamente diferente. Mas o Vasco fez o trabalho de perder dentro de casa. E agora o que precisa o Vasco da Gama? O Vasco domingo terá um confronto contra o Grêmio, dentro da Arena, às 6h30. Próximo domingo também teremos um América Mineiro enfrentando a equipe do Bahia, dentro do Independência. E o Santos enfrentando a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Vimos hoje com o Atlético Cruzeiro que o Atlético não vai vender fácil derrota. Não vai ser assim. E o que precisa acontecer, torcedor? E o Botafogo que enfrentará o Cruzeiro. O que precisa acontecer? Se o Vasco vencer o Grêmio e o Bahia for derrotado para a equipe do América, o Bahia cai a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou aliás, melhor dizendo, recompondo. Bahia perdendo e o Santos e Vasco vencendo, o Bahia cairá a Série B. Se nesse domingo o Vasco vencer, o Bahia perder, mas o Santos também perder para o Atlético, a briga segue até a última rodada, com o Santos e Bahia na disputa, porém o Vasco já livre. Então esse jogo de domingo é essencial, é importantíssimo, mais importante do que vocês imaginam, pois uma vitória, caso não livre, encaminha a permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É vencer o Grêmio e o Bahia perder para o Vasco garantir a sua permanência. Lucas, se o Vasco não vencer o Grêmio, e aí? Se o Vasco não vencer o Grêmio e o Bahia vencer o América, o Bahia ultrapassa o Vasco da Gama na tabela e o Vasco volta ao Z4. Porém, se o Bahia vencer a equipe da América, o Vasco empatar com o Grêmio e o Atlético vencer o Santos, quem vai para a zona é o Santos. Porque o Vasco tem um saldo de gols maior do que o Santos. A última rodada fica com Bahia com 44, Vasco com 43 e Santos com 43. E a última rodada será decisiva. Para mim, nesse momento, olhando a tabela de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não cai mais matematicamente por questão de pontos, tem 4 pontos à frente. Não sei se Bahia conseguirá chegar aos 45 pontos. Acredito que essa nota de corte vai ficar aí nos 44, 45 estourando no máximo. E a última rodada fechará com Santos e Fortaleza, dentro da Vila, Vasco e Red Bull Bragantino, dentro de São Januário, e Bahia e Atlético Mineiro, dentro da Arena Fonte Nova. Daqui pra frente, torcedor vascaíno, é só decisão. A rodada foi boa pro Vasco, mas domingo será essencial. Domingo é vencer. Vencer o Grêmio ou, no mínimo, empatar. É pontuar mais do que nunca. E hoje o Goiás, mesmo já rebaixado, viu que dá para causar um tumulto em Porto Alegre. E é isso que o torcedor vascaíno espera. Rodada quase perfeita. Só faltou o Vasco fazer o seu papel de casa, o seu dever de casa. Se fizesse, torcedor, era comemorar a permanência na elite do futebol brasileiro. Mas o navegador português fez questão de perder dentro de São Januário e causar essa virada de chave na torcida. Mas enfim, vamos embora. Até o fim. Só um resumão da rodada e amanhã, 7 horas estaremos aqui, já em breve, para falar mais sobre esse momento do Vasco da Gama, falar sobre Crefisa, falar isso, tem muita notícia amanhã de manhã. Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos. Saudações vascaínas.